costumo dizer sempre que as pessoas é quem abre mão de receber o que Deus tem para dar. Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, generoso, misericordioso, mas nós, os crentes, somos quem nos afastamos da presença dEle. Pastor, mas eu não me desviei, eu continuo na igreja. Pois é, dentro da igreja nós nos afastamos da presença do Senhor. Escolhemos não estar na presença do Senhor. Pastor, está no culto, é por isso, por não estar no culto? Também. O que é que um crente está fazendo em casa, domingo à noite, se não na igreja? Ah, gente, paciência. Não dá para mim. E olha, não estou chateado não, viu? Não estou chateado não. Eu estou de boa. Eu estou falando o que eu sinto. Eu não consigo entender como alguém se diz cristão, crente evangélico, e no domingo, o único dia possível para aquela pessoa estar no culto, ela está em casa, assistindo seja lá o que, ou fazendo sei lá o que. Ah, porque eu preciso arrumar a casa. Você precisa de fato arrumar a casa, meu irmão, mas uma casa que você não está dando valor, sabe? Eu estou falando isso e quem não está aqui, quem precisava ouvir, mas já que estamos aqui, que possamos ouvir isso e tomar para as nossas vidas, e não deixar isso acontecer conosco. É inadmissível, irmãos. Eu sou daquele tempo, e olha, todo mundo sabe, tenho 40 anos, tenho 21 anos que aceitei Jesus, e eu sou de um tempo que faltar um culto de domingo era o povo ligar, não tinha, lá no início dos anos 2000, o telefone celular era restrito, né? Alguns que tinham, ligavam para casa: tá bem? Você está doente? Foi alguma coisa que aconteceu? Você não foi ao culto? Era assim que acontecia. Hoje a gente liga, manda uma mensagem, as pessoas às vezes visualizam e nem te respondem. Ou liga, não, mas aquela conversa para boi dormir, sabe? Vocês conhecem esse ditado aqui, né? Meu pai usa muito esse ditado lá. Conversa para boi dormir, quando você fala, sabe, a igreja precisa despertar, a igreja precisa acordar, e eu acho que o projeto de vida que está vindo aí, não poderia vir em um momento melhor. Eu tenho 16 anos em Sergipe, acompanhando ano após ano o projeto de vida, mas nenhum outro trouxe essa ideia, e eu acho que não poderia ser em um momento melhor. O ano do avivamento, projeto de vida 2021, ano do avivamento. É isso que a igreja precisa, irmãos. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que nós, a igreja, eu não posso bater não, né, Lucas? Senão faz zoada, né? Em que nós, a igreja, estamos morrendo mesmo de pé. Como zumbis estamos andando, colocando a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja. Pastor, você está chateado? Pastor, fala a verdade. Não estou não, gente. É porque é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu converso em casa com Mara, o que eu estava conversando há pouco com ela antes de sair, antes trocava. Isso me dá uma dor por dentro, não de chateação, mas de dor de ver as pessoas não se importarem com as coisas de Deus. Se eu, como ser humano falho que sou, me sinto triste, dói o meu coração, me dá vontade de chorar, de verdade eu sinto vontade de chorar quando eu penso em algumas pessoas, e o pior é que são repetidas às vezes. O povo não quer mudar, as pessoas não querem crescer, e depois acha ruim quando o outro cresce. Esse é o nosso problema. Aí você se esforça, você vem ao culto, você aprende, você busca, aí o outro reclama: fulano já viu como está fulano, como está fulana? Claro, se esforçou, buscou a Deus. Deus é generoso, galardoador, mas precisa que a gente chegue nele para ele nos abençoar. Precisamos estar na presença do Senhor. Se nós não conseguimos vir a esse lugar
que chamamos de casa de oração, para buscar a presença dEle. Como, irmãos? Me responda, se possível, como estaremos no céu, na presença de Deus? Tem possibilidade? Seja sincero com você mesmo. Se você não consegue um momento desse, e quando eu digo você, não é dizendo de cada um de vocês aqui, mas para a gente entender melhor. Se a gente não consegue estar na presença de Deus, coisa simples, em casa busca, não busca, irmãos, não busca, não lê a Bíblia, não ora. Pastor, você está julgando? Não, a árvore a gente conhece pelo fruto, gente. Não é assim que é o dito popular? Ou estou errado? Ou não é esse o ditado? Não é assim? A árvore não é conhecida pelo fruto? Alguém já jogou pedra em uma mangueira sem fruto? Não. A gente conhece a árvore pelo fruto. Precisamos buscar ao Senhor. Estamos vivendo um tempo que, meu Deus, só o Senhor na nossa vida. Esse tempo serviu para espantar muita gente da casa de Deus, infelizmente. Mas espantar aqueles que já estavam espantados aqui dentro ainda, sabe, irmãos? Isso é muito triste. A gente precisa orar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas as pessoas também têm perna. Não tem ninguém cotó. Cotó é o cara que não tem um músculo, um membro, tá? Não tem ninguém aleijado, deficiente. Pastor, mas os amigos levaram aquele homem na maca, mas ele estava na maca. Ele estava na maca. O leproso foi até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Bartimeu gritou por Jesus enquanto ele passava. Jesus continuou seguindo. Você acha que Jesus não ouviu Bartimeu gritar da primeira vez? Claro que ouviu. E o que Jesus fez? Não deu a mínima. Por quê? Porque ele não se importa? Não, porque ele queria saber até onde Bartimeu queria o milagre. Ele queria saber de fato o que era que Bartimeu queria. E quando Bartimeu chegou na presença dele, o que foi que ele disse? O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero uma casa, pelo menos eu moro, tem um teto, porque está difícil para mim viver aqui na sarjeta. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Foi o que Bartimeu disse a Jesus naquele dia. Jesus já sabia o que ele precisava, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, mas nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso disso. Não está vencendo não? Senhor, eu não estou conseguindo lutar sozinho, me ajuda a vencer tal situação. Precisamos, irmãos, que o ano do avivamento comece em nossas vidas. Eu comecei falando no início do mês de outubro que falaríamos sempre do Espírito Santo durante esse mês. Na verdade, porque eu já conhecia o projeto de vida, já sabia o que seria o projeto de vida. Então, eu comecei a plantar uma semente no teu coração, para que daqui a 15 dias, quando iniciarmos, tiver o culto de preparação, você esteja com o teu coração mais aberto ainda, para viver isso aqui que Deus tem para nós. Pastor, mas a gente vai escrever o projeto de vida pedindo as coisas? Vai, mas vamos ser cheios do que Deus tem para as nossas vidas. É muito claro o que Deus diz em sua palavra. O que foi o propósito de oração que fizemos há pouco tempo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não deixará de te dar nada do que você precisa, porque você não orou hoje pedindo para Ele te dar um emprego, por exemplo. Mas se você se derramou na presença dEle, se você buscou, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Amém? Vamos encerrar? Ou não, né? Vamos começar a palavra ainda, né? Pensei que já era encerrando o final da mensagem, mas não é não, viu? Mas eu gosto quando Deus fala assim. Lucas, trava aqui para mim esse ventilador, por favor. Trava ele. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. A Bíblia, irmãos, ela de Gênesis a Apocalipse tem centenas de milhares de promessas
para cada um de nós. Só menos um pouquinho. Mas hoje nós vamos nos debruçar em uma delas que disse o profeta Isaías no capítulo 64, no versículo 4. Isaías 64, versículo 4. E o título da mensagem de hoje está na parte final desse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu vou ler novamente. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. É aquele trecho da Bíblia que a gente lê e diz: o culto está pronto já, né? Não precisa falar mais nada, né? Meu Deus e meu Pai, fala aos nossos corações, que a Tua palavra, meu Deus, desça como refrigério em nossas almas, que Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento e que saiamos desse lugar cheios de esperança e fé, em nome de Jesus, amém. Deus trabalha para aqueles que nele espera. Para falar de promessa, de espera, não é melhor, não há personagem melhor na Bíblia do que falar do próprio Abraão e dos seus descendentes, o povo hebreu. Olha o que acontece. Abraão com 70 anos de idade, e você conhece essa história, estamos lendo na escola bíblica, momento de aprendizado, escola bíblica é para aprender, ninguém sabe o suficiente que não precisa aprender um pouquinho mais. Mas a Bíblia nos diz que Deus chama Abraão com 70 anos de idade e diz: olha, Abraão, garoto Abraão, que Deus vê todo mundo como um menino, né? Deus é eterno, então 100 anos de idade para ele não está dizendo nada. Abraão tinha 70, era um adolescente. Ele diz: Abraão, vem cá, olha, sai da tua parentela, da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação. Irmãos, uma pergunta para refletir: uma nação pode ser criada da noite para o dia? Não. Um homem com 70 anos de idade, com a mulher com 60, estéril, não tinha um filho, para começar agora a carreira, para se tornar uma grande nação, é de uma noite para o dia? Não. O que é que precisava ter dentro de Abraão? Esperança, perseverança, fé. E fé é um dos títulos de Abraão, o pai da fé, alguém que confiou em Deus plenamente. E vamos lembrar um pouquinho da história? Abraão sai da sua terra e vai em direção a um lugar que o Senhor lhe mostraria. Já com os 100 anos de idade, Abraão se torna pai. Sara com 90. Aquele filho cresce, casa, lhe dá 2 netos, Jacó e Esaú. Jacó se torna Israel. Tem 12 filhos. O mais moço é vendido e vai para o Egito como escravo. Lá se torna governador. A terra é assolada por uma fome. As 12
pessoas da família, as 11 agora, né? Vão até o Egito buscar alimento, morar naquele lugar. Descobre quem estava ali, José, essa parte você já conhece. E vão ao Egito cerca de 70 pessoas. É uma nação? Não, é uma família grande. Zé do Baião aqui na Bahia tinha 60 filhos. É uma nação? Não era. É uma família grande. A família já era grande. Os descendentes de Abraão já eram muitos, mas não era uma nação ainda. Mas como Deus faria daquele povo, daquele pequeno grupo, uma nação em qualquer lugar, andando à toa? Deus precisava de um lugar para fazer aquele povo crescer. Como um útero de uma mulher quando recebe uma criança e ela vai se desenvolvendo ali. Foi para isso que serviu o Egito, como útero. O povo ficou ali, morando. E o tempo passou. Aquele povo que foi acolhido, que foi bem recebido, de repente se viu escravizado naquela terra. E o número cada vez maior de hebreus, e a escravidão aumentando, o sofrimento aumentando. A Bíblia nos fala que o tempo ia passando e a dificuldade aumentava. O faraó imprimia mais castigo sobre o povo. E o que o povo começou a fazer? Clamar a Deus. Porque o povo conhecia. O povo já tinha ouvido falar pelos seus pais, pelos seus avós, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o patriarca de todos ali. Eles sabiam que havia sobre aquele povo, sobre aquele número pequeno ainda de pessoas, que agora já era uma grande quantidade de pessoas, havia uma promessa de Deus que eles seriam uma nação. Mas como ser uma nação se eu sou escravo dentro de um outro país? Se eu não tenho uma terra, como é que eu vou ser uma nação sem terra? Não tem como. E aquele povo começou a clamar. O tempo passava e a nação que crescia, mesmo com toda a opressão, o povo crescia, se multiplicava muito. A Bíblia diz, irmãos, que as mulheres ali do Egito tinham inveja das mulheres hebreias, porque elas pariam com facilidade, colocava filho no mundo igual coelho, assim, sabe? Só era porque os 9 meses tinha que passar, mas se não fosse, se conseguisse ser com menos tempo, elas teriam filhos. Por quê? Porque tinha uma promessa sobre aquele povo. Deus havia prometido que aquele povo seria nação, e para ser nação precisava nascer gente, e Deus abençoava aquele povo. E olha que interessante, a nação que começou de uma mulher estéril, de uma mulher que não podia ter filhos, até a hora que Deus abriu a madre dela, e saiu um só. Deus precisa de muita coisa para fazer um milagre na minha vida? Deus precisa de muita coisa para fazer um milagre na tua vida? Não. Ele só precisou de um herdeiro de Abraão para fazer uma nação. O herdeiro de Abraão teve muitos filhos? Não, 2. Agora que a multiplicação começa de fato, né? Quando os seus filhos, quando Jacó, Isaac, depois de um tempo, ou Israel, depois de um tempo, começa a ter os seus filhos, e os seus filhos mais filhos, e ali o povo cresce. Sabe, o povo estava no Egito sofrendo, clamando a Deus e esperando a promessa, aquilo que Deus tinha dito que faria. Vocês serão uma nação, um povo abençoado, um povo próspero. Próspero como, Deus? Se eu estou aqui tomando pancada no lombo. Aí, para a coisa ficar pior, já por cerca de 350 anos de escravidão, o povo crescendo, nascendo gente, né? O faraó diz, olha, vamos fazer o seguinte, esse povo cresce muito rápido, daqui a pouco eles vão ser um número maior que nós, eles vão nos escravizar. Todos os meninos que nascerem serão jogados no rio, serão mortos.
e nasceu Moisés. Aconteceu a libertação do povo de Deus naquele momento, quando Moisés nasceu? Não, precisava de um tempo. Mas o povo estava precisando do milagre. O milagre era para agora, é para o tempo certo. Deus sabe de todas as coisas. Deus queria fazer o melhor para aquele povo. E aquele povo não estava preparado ainda para sair daquele lugar como nação. Talvez o número ainda fosse pequeno, Deus quisesse um pouquinho mais de pessoas. Deus não permitiu. Nasce Moisés. Mas aquele menino nasceu condenado à morte. Sua mãe esconde ele dentro de casa por 3 meses, mas quando viu que não tinha mais jeito, inspirada por Deus, pega um cesto, passa pinche nele e coloca aquele menino no rio e diz: vai na sorte do Senhor, que o Senhor te leve. E o Senhor levou para o propósito dele. A Bíblia diz que a filha de Faraó estava mais à frente tomando o rio com suas donzelas, as meninas que estavam com ela andava com um grupo de moças, e viu aquele cesto se aproximar, uma pegou, é uma criança. Aquela menina se apaixonou por Moisés, leva para casa e cria como filho um menino que era de um povo condenado à escravidão, e os meninos daqueles dias à morte. O Faraó, o avô, corria pelo palácio com aquele menino, como se fosse de fato um descendente seu. Ensinou aquela criança tudo o que podia ensinar, dentro da cultura, da ciência. E Moisés crescia, conhecendo tudo no Egito. Mas era o que Deus queria? Não. O tempo passava, o povo clamando a Deus, isso aí já estava se aproximando dos 400 anos de luta, e o povo clamando a Deus. Será que isso não se assemelha muitas vezes com nossas vidas, irmãos? Será que nós não estamos olhando para as nossas vidas e lembrando das promessas que Deus já nos fez? Porque Ele faz promessa. Não falo das promessas contidas aqui. Deus fala conosco. Eu tenho certeza que Ele já falou com você, porque Ele já falou comigo. Ele já me disse o que Ele faria na minha vida. E eu espero. Você já viveu tudo que Ele te prometeu, pastor? Eu estou alcançando, eu estou buscando. Está chegando, vai chegar. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Mas Ele me prometeu, Ele falou comigo. E eu tenho certeza que Ele fala com você também. Se você ainda não ouviu, peça a Ele para abrir o ouvido do teu coração, porque Ele vai falar com você. Ele fala tão claro como você me ouve aqui. Quando temos com Ele intimidade, quando buscamos a Ele, Ele se relaciona conosco. Foi assim lá no princípio, com Adão, e a Bíblia diz que Ele não muda, então Ele pode falar e vai falar com você. As promessas que Ele tem para você, Ele quer te dizer ao pé do ouvido. Então para ouvir o Senhor. Mas aí a gente pensa, mas Deus já falou comigo, eu tenho promessa, mas a minha vida está na lona. Foi mais ou menos o que eu citei aqui na quinta-feira. Meu casamento, só a graça. Emprego, não tem. Saúde, só Jesus. E como eu tenho promessa, como é que Deus está trabalhando para mim, se eu não estou vendo? Cadê essa edificação de Deus que eu não estou vendo? O povo também não via Deus trabalhando. Mas durante todo o período em que o povo sofria na mão do povo egípcio, Deus estava forjando uma nação. Talvez essa dificuldade que você está vivendo hoje, esse problema, essa situação, seja lá qual for na tua vida hoje, seja Deus te preparando para o que Ele tem para você. Mas pastor, está doendo muito. E quem disse que para crescer não dói? Quem disse que é fácil crescer? Que não tem luta, que não tem dificuldade, que não encontraremos barreiras?
A nação de Israel, irmãos, estava sendo formada. Enquanto o povo dizia, Deus nos tira daqui, Deus dizia, ainda não. Eu não suporto mais, Deus dizia, suporta, fica calmo que na hora certa eu venho. E os anos passam, e com 40 anos de idade, Moisés precisa fugir do Egito, porque matou um homem, e ficou com medo de ser descoberto pelo faraó, e agora começa a libertação do povo? Não, agora começa o tratamento de Deus com ele. Deus queria ensinar a Moisés como cuidar do seu povo. E a Bíblia diz que durante 40 anos ele cuidou de ovelhas. Eram as ovelhas do seu sogro, Jetro, que depois lhe diria algo quando ele estivesse já cuidando do povo, que mudaria todo o contexto do trabalho de Moisés. E a Bíblia diz que um dia está lá Moisés acordou cedo e disse à patroa, olha, sextou, viu? Vou ali cuidar das ovelhas, prepara aquele cabritinho aí que hoje à noite a gente vai comer ele assado. Sexta-feira é o dia de festejar, descansar, preparar para o final de semana. Moisés também sextava. E aí, ele está lá, cuidando das ovelhas e de repente, ele percebe um fogo em um arbusto, mas aquele arbusto não era consumido. Ele, como isso pode acontecer? Eu estou maluco? O que está acontecendo? E a Bíblia diz que ele se aproxima e Deus diz, para, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E ele entendeu ali que Deus estava falando com ele. Quando Deus começa a agir nas nossas vidas, quando Deus começa a tratar comigo e com você, Ele nos leva para um lugar de santidade. A presença do Senhor é um lugar de santidade. E se você não está vivendo em santidade, deixa eu te dizer, você não está na presença do Senhor. Não está. Se não fosse assim, Moisés teria entrado de qualquer jeito naquele lugar, se aproximado de qualquer forma. Volto a dizer, reitero, se você não está vivendo em santidade, você não está na presença de Deus. Decida o que você quer. E a Bíblia diz que Moisés se aproxima e Deus diz, ô queridão, é o seguinte, a partir de hoje, você vai voltar para o Egito e você vai libertar o meu povo. Mas como assim, Senhor? Não sei nem falar direito, pai. A Bíblia, alguns historiadores dizem que Moisés era gago, tinha dificuldade de falar. E se tinha um pouquinho de gagueira, aí ele quase não conseguiu falar. Senhor, a voz nem sai. Como é que eu vou falar? Deus disse, vai, se preocupa não, porque eu já preparei tudo. Todas as coisas eu já fiz. Nada você vai fazer. Tudo que você fizer já foi feito por mim. Na verdade, você só vai dar a ordem para que aconteça. E ele vai. E com dores de parto, o Egito libera a nação de Israel. Aquele povo numeroso. Uns dizem 2 milhões de pessoas, outros... Estava lendo um livro esses dias que o autor dizia que tinha 3. Um milhão a mais, 1 milhão a menos, né? Para quem já tem 2, é muita gente. Mas, deixa para lá essa conta. Mas a Bíblia diz que Moisés vai lá e liberta o povo. O que Deus fez? Começou a cumprir a promessa dele a quem? A Abraão. Foi de uma noite para o dia? Não. 430 anos se passaram. E talvez você esteja dizendo, está demorando muito, pastor, para Deus fazer um milagre na minha vida. Demorando para quem, meu irmão? Para Deus ou para você? Deus sabe todas as coisas, Ele tem o tempo dele. Ele sabe a hora certa de cada coisa. E se ainda não aconteceu na tua vida, se ainda não aconteceu na minha vida, é porque Deus ainda não concluiu o que Ele tinha para concluir, para nos entregar. Depois que o povo saiu do Egito, entrou na terra prometida? Não.
O povo ainda precisou caminhar mais 40 anos, porque o povo ainda precisava melhorar um pouquinho mais. E aí depois o povo desfrutou de uma terra que mana leite e mel. Em poucas palavras eu resumi toda uma história. E aí a gente começa agora a olhar para dentro. Começa a pensar aí na tua vida. Começa a lembrar do dia em que Deus te prometeu algo. Do dia em que Deus te falou alguma coisa. Do dia em que você teve a certeza no teu coração que Deus faria uma obra extraordinária na tua vida, na tua família. Mas o que você está vendo é o oposto. Será que não era o oposto que a nação de Israel, prisioneira, estava vivendo da promessa? Era. Mas Deus não deixou de trabalhar pelos que esperavam por Ele. O povo continuava esperando. Quando Moisés surge, irmãos, uns aceitaram, outros tiveram dúvida, e aquela coisa, mas a nação de Israel eles esperavam por um libertador, e no final das contas, no fringir dos ovos, como diz o senso comum, todos saíram. E a Bíblia diz que outras nações que eram escravas ali foram libertas também. Sabe o que isso me faz entender? Que quando Deus começar a derramar da graça, da bênção dele sobre a tua vida, outras pessoas serão atingidas pelo milagre que ele tem para você. A tua esperança está no Senhor, a tua confiança está no Senhor. Ele trabalha por você. Ele está preparando algo novo. Ele está preparando, Ele está criando para a sua história de vida algo especial. Mas em nome de Jesus, continua esperando. Não abre mão de confiar em Deus. Não troca a presença do Senhor por nada. O que eu disse um pouquinho atrás, se não estiver vivendo em santidade, não está na presença de Deus. Abra mão daquilo que tira a tua santidade para estar na presença de Deus, porque é na presença de Deus, meu irmão, que você viverá as maravilhas que Ele tem para você. Porque não dá para viver as maravilhas que Deus tem para nós vivendo longe dEle. Aí não dá. Deus é correto em tudo. E Ele não vai entregar se você não estiver no lugar certo. Não vai. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui para a Argentina, aqui a gente para pegar ônibus, tem um ponto aqui, tem outro mais na frente, outro mais atrás, e você dá a mão, o ônibus pega e ele leva para qualquer lugar que aquele ônibus vai passando, né? Lá não. Aí fui eu e Mara e outro casal de amigos. E a gente parou em um ponto. E a gente deu a mão ao ônibus. O ônibus parou. Mas o ônibus não ia para o lugar que a gente ia. O ponto que a gente precisava pegar estava mais à frente. Se a gente não fosse para aquele ponto, a gente não pegava o ônibus certo. Porque o ônibus só parava no lugar certo. E só uma curiosidade, que é bem interessante isso lá. As pessoas faziam fila, irmãos. Ninguém passava na frente de ninguém. Era filinha assim, ó, entrando no ônibus. Sem empurrão e um monte de gente no ponto, viu? Entrava um atrás do outro sem nenhum problema. Mas um dia o Brasil chega lá também. Só pegava o ponto, o ônibus que ia para onde ia, se estivesse no lugar certo. Só recebe a bênção de Deus quem está no lugar certo. Se eu estiver no lugar errado, a bênção vai passar. Deus envia, mas ela está passando por lá, eu estou aqui, eu estou no lugar errado. Ah, mas Deus sabe do meu coração. Ah, sabe, porque Ele sabe que Ele não vai te entregar, porque você está no lugar errado. Aí na hora que eu venho para o lugar certo, aí Ele me entrega. Deus é fiel. Deus é fiel. A promessa que Ele fez a Abraão, Ele cumpriu. E mais, Deus havia dito a Abraão que através dele todas
as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas, seriam agraciadas por Deus. E como isso aconteceu, pastor? Quando Jesus Cristo veio, descendente de Abraão, descendente de Davi, que veio de Abraão, e agora Deus abençoa as nações através de Jesus Cristo. A promessa dele para Abraão se cumpre até os dias de hoje. Quantos anos Abraão tem que passou por essa terra? 4 anos não, 4 milhões de anos já. 4 milênios já se passaram. E ele continua sendo fiel à sua palavra. Ele é fiel e vai cumprir na tua vida, meu querido. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor e Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para você. Tudo que Ele te garantiu, Ele vai cumprir, mas você precisa estar no lugar certo, da forma certa, vivendo na presença do Senhor. Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus para que ele cumprisse a sua promessa a Abraão. Deus vai fazer coisas na tua vida. Deus vai enviar pessoas, Moisés na tua vida, mas Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Nenhuma das promessas do Senhor, como diz Josué, lá no final da sua carreira, ele diz assim: olha, vocês bem sabem que Deus cumpre e cumpriu todas as suas grandes e boas e maravilhosas promessas que Ele fez a vocês. Josué, o substituto de Moisés, ele agora, perto da sua morte, ele chama a nação e diz: olha, Deus prometeu isso, isso, isso e isso, e Ele cumpriu tudo. O que precisa para vocês continuarem vivendo as promessas do Senhor, continue nele, continue alinhado com Ele. Deus mudou? Não, Ele continua sendo o mesmo. E se eu estiver alinhado a Ele, as promessas dele se cumprirão em minha vida. Só na minha vida? Não, na tua também, meu irmão. Confia no Senhor, confia no Senhor. Fé e esperança não pode faltar no teu coração. Está difícil, parece que Deus não está me ouvindo, parece que não está acontecendo, mas está. Deus está fazendo grandes coisas, e Ele vai continuar fazendo, e você verá no tempo certo o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Santo é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Exaltado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Deus, como é bom ouvir a tua voz. E mesmo que em determinado momento a palavra pareça nos afrontar, mas de fato esse é o teu intuito. Nos afrontar com a tua palavra, nos colocar face a face com a verdade, porque é de frente com a verdade, meu Deus, que olharemos e veremos que estamos fazendo e seguindo em direção errada. Senhor, a promessa de Isaías 64, de que o Senhor trabalha para aqueles que nele espera, que em Ti espera, se cumpre até hoje, Senhor. E eu tenho certeza que a Tua igreja, os Teus filhos que estão aqui, que nos assistem através do nosso canal do YouTube, esperam em Ti, confiam no Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue tendo misericórdia do Teu povo, que o Senhor continue tendo compaixão dos Teus filhos, mesmo aqueles que estão de alguma forma longe da Tua presença,
Senhor, atrai essas pessoas de volta para Ti.